será que Spencer é tudo isso que as pessoas falam ou tá tendo um pouco de exagero? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Spencer. Spencer tinha uma tarefa muito difícil em mãos, porque a princesa Diane, ou Lady Di, quando ela era viva, os repórteres, as matérias sempre faziam muita matéria dela. Diferente do resto da família real, ela era uma pessoa que as câmeras buscavam mais, porque ela poderia trazer algo mais polêmico, algo diferente sobre aquela família que sempre seguia um certo padrão. Então, sempre teve muita coisa dela. Quando você entra na parte de documentários, séries, e até filme, já representaram ela. Então quando você vai fazer um novo filme sobre a princesa Diane, você fica refletindo sobre para qual caminho seguir. Você vai contar a história dela, que muita gente já viu várias vezes, você vai focar os pontos principais da vida dela, o que você vai mostrar? Porque muita coisa já foi mostrada, então é interessante você trazer algo diferente. E eu acho que esse é o primeiro ponto muito positivo de Spencer, a escolha de quem iria conduzir essa história. E a escolha foi no diretor Pablo Larraín, que é um diretor que eu gosto bastante, principalmente por causa do filme Jack. No filme Jack, ele consegue pegar uma personalidade também muito forte, só que mais pro lado dos Estados Unidos, e a partir disso, ela consegue trabalhar tanto a vida pública como pessoal dela. Eu acho que esse elemento que ele faz perfeitamente brilhante em Jack, ele consegue trazer aqui, até em falas de personagens que falam assim que você tem que ter uma vida dupla, a vida sua e a vida que você aparece na frente das câmeras. Existe essa aspas dentro do filme. E Spencer é exatamente isso. Spencer consegue trazer a gente mais de um lado mais humano da princesa Diane. Porque a mídia mostrava a beleza dela, mostrava como ela era diferente, mas era isso. Aqui você consegue ver como ela era de verdade. Uma pessoa que afrontava a família real. Uma pessoa que, dentro das suas limitações ali, tinha medo, tinha insegurança, era julgado dentro da família. Ela tinha problemas de alimentação, ela tinha tudo o de pior. E aqui, tudo que pior que aquela família poderia fazer pra ela, que fazia com que ela se sentisse assim. E aqui no filme, o Pablo Larraín consegue trazer tudo isso pra essa personagem. Você sente quem é realmente a princesa Diane. Você que não conhece ela, pode ser que realmente conheça quem ela é de verdade. E o diretor consegue fazer isso brilhantemente em todas as partes técnicas do filme. Começando pela direção, eu gosto da direção do filme e como ela consegue sutilmente passar a passagem de tempo, como ele consegue sutilmente mostrar a grandeza daquele lugar, mas ao mesmo tempo mostrar como ela tá presa e dentro daquele cenário gigantesco, mostrar em pequenos detalhes como ela era diferente, como ela era do povo, como ela não se relacionava com aquelas pessoas que tá ali. A direção desse filme é fantástica, com algumas cenas que realmente são aquelas cenas que você até pensa em premiações, porque é uma direção muito boa, que consegue ao mesmo tempo apresentar a personagem, apresentar as inseguranças dela e também mostrar toda aquela família, mostrar a diferença daquelas pessoas que estão ali e como elas realmente seguem um padrão de vida ao longo dos anos. Também gosto bastante da parte técnica, na parte da maquiagem na parte da maquiagem, porque ela ajuda muito na passagem de tempo. Porque esse filme, ele não deixa claro qual tempo está passando, quanto tempo passou, quanto tempo não passou. E a maquiagem ajuda muito nisso, uma maquiagem muito boa, que algumas cenas você vê que o rosto dela tá mais esquelético, algumas cenas você vê que ela tá com bastante olheira. Esses detalhes são muito sutis e muito bem feitos para poder fazer com que você passe a passagem de tempo, sem contar que além da maquiagem ser muito boa, o figurino também é muito bom, ele ajuda bastante na parte da reconstrução daquele momento que eles estavam vivendo, você sabe onde eles estão ali, você entende que eles são a família real, você consegue se conectar bem naquele ponto de quem eles são, através dos figurinos, que são vastos e são bem feitos, e também ajudam bastante até a conduzir a história, porque a maquiagem e o figurino nesse filme são importantes para conduzir a história, então até nisso é bem feito. Eu também queria elogiar bastante na parte técnica a fotografia do filme, que é um elemento muito importante nesse longa para mostrar como era o cenário e que também ajuda muito no ponto desse ponto de mostrar grandes salões, mas mostrar como ela tá presa dentro daquele lugar, como ela sente, por causa da fotografia, da direção, da trilha sonora, você sente que você tem que sentir que é uma angústia. Em vários momentos do filme, você se sente angustiado vindo ali, você sente a pressão que ela tá sentindo, você sente o medo que ela sente, e a fotografia ajuda muito nesse ponto
de colocar essa grandeza do lugar, mas ela está insegura. Também gostei bastante da fotografia no ponto de escolher um lugar, de como eles usam a névoa ali daquele lugar para mostrar que é mais frio. A fotografia desse filme é muito bonita. E já que eu mencionei a trilha sonora, também vale destacar a trilha sonora do filme, que também é muito boa e ajuda a conduzir algumas cenas. Tem algumas cenas que a trilha sonora ela consegue carregar suas emoções para onde ele quer, que é esse ponto da tensão. Tem uma cena de jantar, logo no começo, quase um pouquinho depois do começo do filme, que é muito boa e muito bem feita, porque ela consegue te colocar dentro daquela cena tensa, de como ela sente. Você realmente sente como a personagem sente. Eu também gostei bastante como o Pablo Larraín ele não perde tempo explicando quem é ela, explicando quem é a família real, explicando quem é cada pessoa ali. Isso pra mim é muito importante. Pode ser, eu acho que esse é um problema, eu acho que esse é um ponto que muita gente vai criticar, mas que eu acho importante. Porque eu acredito que as pessoas vão reclamar. Porque acontece, nem é todo mundo que conhece a história da família real. E nesse ponto é o grande coisa que acontece nesse filme. Várias relações, várias discussões, vários conflitos futuros que acontecem nesse filme, eles não são falados, eles são mostrados com pequenos detalhes. Quando alguém olha para alguém de uma forma diferente, a não presença de uma pessoa numa sala, o olhar de uma pessoa, a movimentação que ela tem dentro daquela cena já diz muito sobre tudo que está acontecendo. Se você é uma pessoa, se você não conhece nada, não sabe quem é nada dali, você provavelmente vai pensar, pô, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Então isso pode ser uma crítica que as pessoas fazem. Eu não acho ruim, porque isso deixa o filme mais natural, mais fluido. Acho que seria bem pior se eles ficassem se explicando quem é quem só pro público entender. É uma escolha ousada do diretor, porque ele pode acabar afastando uma parte do público, mas eu gostei bastante porque deixou o filme mais natural, com um ritmo bem melhor. Inclusive o ritmo desse filme é excelente, porque ele tem 2 horas, e pra mim essas 2 horas passaram voando. Parecia que foi meia hora de filme, porque pra mim eu fiquei tão envolvido na história, queria saber tão mais, e tudo é tão bem feito, que eu fiquei preso ali naquela história. Eu tenho um problema um pouco com os personagens, algumas pessoas secundárias ali. Porque tem todos os atores estão bem aqui no filme, mas eu acredito que algumas pessoas ali poderiam ter um pouco mais de espaço. O chefe de cozinha e a Sally Hawk, que está nesse filme, tem um papel importante. Eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais presente, até porque o filme, apesar de se contar a história da princesa Diane, ela, nesses momentos, ela se sentia muito sozinha, até ela fala. Então, o filme não usa, os atores não aparecem tanto durante todo o longa. Então, os poucos que aparecem poderiam ter um pouquinho mais de força ali. E a Sally Hawk é uma atriz excelente, e aqui ela poderia ter tido mais um pouco esse espaço, que eu acho que seria muito importante pro filme. Inclusive, já que eu falei de tudo isso, eu tenho que falar da princesa Diane. Porque a ideia do filme é excelente, eu adorei, gostei como foi feito, eu gostei de toda a parte técnica, gostei da escolha, gostei de tudo que foi feito. Mas você não vai gostar do filme, você não iria gostar do filme, na verdade, você não iria fazer com que o filme funcionasse se a personagem principal, que é a Diane, não funcionasse no seu longa. E como ela não funcionaria se a atriz principal, que é a Kristen Stewart, não funcionasse no papel da princesa Diane? E não é isso que acontece aqui. A atuação da Kristen Stewart nesse filme é algo fantástico. O que ela conseguiu fazer, o que ela conseguiu representar, desde o sotaque, aos trejeitos, a forma como ela anda, a forma como ela fala com pessoas diferentes, passa realmente tudo que essa personagem gostaria de ser. Desde a primeira cena, que inclusive é uma cena de abertura fantástica, onde ela para numa beira de estrada e ela mostra que ela faz parte do povo, não tem problema falar com o povo, até no ponto que ela não tem medo de enfrentar as pessoas mais fortes da Inglaterra a ser cuidadosa, carinhosa com seus filhos. Além de ter todo esse elemento que ela já entrega muito bem, ela consegue representar bem a princesa Diane, ela ainda consegue passar os elementos fundamentais que ela precisava. A ideia de medo, a ideia de insegurança, a ideia de não saber qual é o futuro, a ideia de ser uma pessoa frágil, mas que tem que se permanecer forte. E nos momentos que a Diane precisava ser alegre, divertida e mostrar por que as câmeras, as pessoas procuravam tanto ela também entrega muito bem. Essa é uma atuação para não apenas ser indicada a premiações, mas para ganhar premiações. Porque o que a Kristen Stewart faz aqui é fantástico. E eu não vou nem dizer que ela é a cereja do bolo. Ela é o bolo, porque se ela não funciona, nada do filme iria funcionar. E ela funcionando faz com que todos esses elementos que eu elogiei antes daqui transformem esse filme de excelente para um dos filmes que eu vou querer rever volta e meia, porque eu achei ele fantástico, um filme incrível e tudo encaixa muito bem. Tem um probleminha ou outro, como eu falei, dos atores secundários que poderia ter mais espaço, mas de modo geral,
eu acredito que é um filme que mereça premiações porque ele me surpreendeu em tudo. E a Kristen Stewart está fantástica. Os outros atores, como eu falei, também estão bem, mas o papel que ela faz aqui, a forma como ela consegue representar. E é um filme muito difícil, porque ela fica sozinha há muito tempo em tela. Ela tem que representar, ela tem que meio que conduzir sozinha meio que essa história em vários momentos. Então ela precisava ser assertiva para que tudo funcionasse bem. E ela consegue fazer com que tudo funcione bem, transformando esse filme numa experiência excelente. Concluindo, Spencer é um filme simplesmente fantástico, tecnicamente perfeito, com uma ótima direção, ótima fotografia, trilha sonora, maquiagem, figurino, tudo chama muita atenção e você ainda tem a Kristen Stewart num papel incrível, que faz você se relacionar muito bem com ela, querer ver mais da história, se envolver com a história, fazendo com que esse filme seja excelente. E por isso que eu fecho Spencer com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Spencer? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.